liderador que não se autoconhece, ele se torna aquela pedrinha chata do sapato da equipe, dos fornecedores, até dos clientes, porque eles não sabem lidar com conflitos. Levam tudo para o pessoal. Tudo vira um problema desgastante emocional. Vira um saco e difícil trabalhar. Você acha que um time, uma pessoa que trabalha num lugar em que tudo vira um conflito, que ela tem que ficar pisando em ovos na hora de conversar com o seu chefe, você acha que essa pessoa não fica cansada? Não chega em casa esgotado? E aí você acha que ela consegue dar o seu melhor no trabalho? E se você, quanto líder, não aceita a sua responsabilidade quanto a isso, a responsabilidade da sua posição, você sempre encontrará alguém para você culpar, para você julgar. E se você nunca entender isso, você nunca vai ter a solução do seu negócio nas suas mãos. Porque você vai deixar a sua vida, o seu negócio, à mercê dos seus sentimentos, à mercê dos seus traumas, que você às vezes nem sabe que tem. Você não vai conseguir direcionar o seu time. Por exemplo, se você perceber que se você tem um time que não tem solução, que não adianta treinar porque essas pessoas não são as pessoas certas, você precisa tomar uma decisão, que é redirecionar essa pessoa, trocar essa pessoa de time, tirar a pessoa do seu time. É uma solução. E se você não sabe disso, você vai viver eternamente aquele cachorro que fica correndo atrás do rabo, que não vai para lugar nenhum. É quando a gente não se autoconhece, é quando a gente não pega responsabilidade do que a gente precisa ter. Sempre vai ser o outro o culpado. E aí vem aqui. O que vale mais? Você se encarar, buscar o seu autoconhecimento para, de fato, ter um time competente, ter um time que sabe lidar com os traumas, com as situações, saber a sua responsabilidade no seu negócio. Saber a sua responsabilidade quando você estiver lidando com o outro, com o que tiver que lidar, ou seguir correndo atrás do seu rabo e achando que a culpa do mundo é do outro, que a culpa do mundo é das outras pessoas, é de tudo, e nunca é sua. O que você acha que vale mais? E para quem acha que vale mais se autoconhecer, eu vou te contar o que eu fiz. Eu comecei, além de muitos livros que falavam sobre autoconhecimento, eu fiz terapia, profissionais para falar, para eu entender sobre mim. Eu fiz 3 processos de coaching para me conhecer, e cada um focado em áreas que eu percebia que eu precisava de uma solução rápida, que impactando a minha vida, tanto pessoal quanto profissional. Depois, eu fiz a formação de coaching mesmo, para eu conhecer ainda mais sobre o ser humano. Tem pessoas que são contra, mas eu considero super positivo a análise de perfis comportamentais. O DISC é um deles que eu realmente acredito que funciona e faz com que a gente comece a entender mais sobre o ser humano, a entender mais sobre a outra pessoa, sobre os perfis, e a gente começar a se adaptar quando a gente vai lidando com o outro. A gente não achar que o mundo gira em torno da gente e começar a entender do outro. A estar ali, escutar o seu cliente, escutar a sua equipe, se adaptar. Sair da necessidade de ser o centro das atenções, a tudo lida em torno do meu sentimento, do meu ego, e colocar a gente como servir, a escutar as outras pessoas. E uma coisa que eu fiz e que ajudou muito nesse processo de autoconhecimento é fazer uma autoanálise. Sempre analisar o meu comportamento. Se algo eu fiz, eu fiquei nervosa, eu falei, por que eu fiquei nervosa na situação? Eu parar de tirar, eu comecei a tirar a culpa no outro, quando algo acontecia, e começar a colocar, entender o que eu poderia ter feito de melhor. Então, se uma pessoa se estressava quando lidava comigo, por exemplo, na minha equipe, eu falava, ok,
que eu fiz aqui que eu poderia ter melhorado nisso? Por que eu fiquei nervosa com essa pessoa? Por que isso me afetou? Porque às vezes uma pessoa julga o meu trabalho e aí eu ficava brava. Aí eu falava, eu não tô brava porque ela falou isso. Eu tô brava porque, na verdade, eu concordo com o que ela tá falando. Eu tô em dúvida se o meu trabalho tá sendo bem feito. Por isso que ela me impactou. O problema não foi ela. Não foi o que ela falou. O problema foi porque eu já estava com essa dúvida. Então eu fiquei nervosa, eu me deixei abalar porque eu acreditei no que ela tá falando. Não foi ela. Quando você começa a trazer isso para você, responsabilidade, aos poucos, você vai criando esse autoconhecimento e se autorresponsabilizando. Isso é um grande passo. Você começar a se autoanalisar. Pegar, putz, o que é isso? Se algo me deixou nervoso, eu falar, por que aquilo me deixou nervoso? Por que eu não tô confiando no outro? De fato, eu treinei essa pessoa. Por exemplo, vou te dar um exemplo prático, para não ficar só falando aqui. Se eu tenho um colaborador que ele passou uma informação super errada para o cliente. Aí, ao invés de eu xingar, ficar nervoso, falar que merda é essa? O que eu faço? Eu paro e penso. Eu fiz com que a informação certa chegasse nessa pessoa. Eu treinei ela? Tá. Eu treinei ela da forma. Eu treinei ela da forma correta. Eu deixei claro? Isso. Porque às vezes eu faço a informação, mas deixei a informação bem assim, mais ou menos. Eu passei a informação correta, pensando na melhor forma dela gravar aquela informação. Porque quando eu estou treinando alguém, eu tenho como responsabilidade fazer com que aquela informação chegue naquela outra pessoa da melhor forma possível. Então às vezes eu tenho que desenhar mesmo, fazer um esqueminha, escrever aquilo. Eu fiz isso? Não. A culpa é minha. Eu preciso resolver isso. Eu preciso passar as informações corretas para o meu time. Ou, realmente, eu passei a forma correta. Por que ainda aconteceu esse erro? É um problema que acontece profundamente? Como que eu faço para isso não acontecer de novo? É um problema novo? Beleza. Agora, se eu percebo, é porque essa pessoa que está lidando com o cliente, ela não é a pessoa certa para lidar com esse cliente. Por que ela está lá? O erro volta a ser meu. Por que eu não tomei uma atitude para realmente colocar aquela pessoa no lugar certo? Por que eu deixei a pessoa errada lidando com o cliente? O erro volta para mim. Eu tenho o poder de mudar. Eu tenho que me autorresponsabilizar. E só tem capacidade para se autorresponsabilizar quem se autoconhece. Que não vai ficar abalado com isso. Porque não é fácil a gente perceber que o erro é nosso. É chato, é difícil. Só que a gente só sabe disso quando a gente pensa friamente na situação. Tira é tudo pessoal, é tudo problema comigo e começa a se autorresponsabilizar. Isso é essencial quando a gente realmente quer salvar nosso time, salvar o nosso negócio.